Para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, eu começo com esta pergunta. O livro do Apocalipse, ele ensina a restauração da cidade de Jerusalém e do templo dos judeus? Bom, sabemos que, por exemplo, de acordo com a escola futurista, podemos ver nas páginas do livro do Apocalipse a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus sendo restaurados. Bom, de acordo com a escola futurista, ok? Aqui principalmente os futuristas pré-tribulacionistas, eles dizem então que a ideia de uma Jerusalém reconstruída e um terceiro templo está nas páginas do livro do Apocalipse. Então, esta é a questão que nós vamos trabalhar. Este vídeo eu estou fazendo aqui, queridos, mais para, vamos dizer, dar uma resposta e, mais do que isso, trazer alguns esclarecimentos com base em alguns argumentos de um dos meus inscritos. Ele se pseudônimo de Mister, né? Acho que eu não conheço ele pessoalmente. Eu suspeito que ele é um amigo meu aqui de Timon, que é o Cláudio, é um rapaz muito inteligente, mas eu não tenho certeza. Se for o Cláudio, eu quero lhe dizer, meu irmão, que você está de parabéns nos seus questionamentos, você é sempre inteligente, né? Eu lhe conheço pessoalmente, mas eu não sei se é o Cláudio. Então, de qualquer forma, eu vou responder aqui alguns questionamentos de um dos meus inscritos, que sempre ele está a trocar ideias comigo, né, no escrito, ok? Então, o livro do Apocalipse, ele ensina a reconstrução de Jerusalém e do templo. Bom, a ideia de que o templo de Jerusalém e a cidade serão reconstruídos, conforme alguns, é provado no livro do Apocalipse. Por exemplo, nessas passagens bem aqui que eu vou usar aqui para vocês, ó. Apocalipse capítulo Apocalipse capítulo 11, ó, verso 1 e 2, ó. Deram-me depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações, que durante 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Ok? Esta aqui é uma das passagens elencadas, usadas pelos restauracionistas, no que diz respeito à cidade e o templo. Antes de eu desenvolver a exegese em cima aqui, eu quero lembrar-lhes uma coisa aqui, ó, sobre o Apocalipse. Ó. Primeiro devemos dizer que João esperava para breve o retorno de Cristo, ok? E sempre eu vou dizer para vocês que, sem importar qual a escola, sem importar o que determinada escola diga, eu quero deixar bem claro aqui para os senhores. Eu me esforço aqui para transmitir para vocês o ponto de vista do autor sagrado, ok? O que me interessa aqui é o ponto de vista do autor sagrado. Ou seja, eu quero transmitir para vocês o que João pensava, o escritor do Apocalipse, quando ele escreveu o Apocalipse. Eu quero transmitir para vocês o pensamento dele. Para isso, nós temos que retroceder 2000 anos atrás. Eu não posso entender a mentalidade do autor sagrado, eu não posso entender o que João queria dizer olhando para os nossos dias. Não, eu tenho que entender o que João queria dizer olhando para a sua época. Então, daí nós temos que voltar a 2000 anos atrás. Então, vamos aqui para João capítulo 1, verso 1. O que diz aqui? Revelação de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Aqui nós vemos aqui no versículo 3, ó, feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, a partir da ótica do autor sagrado, ele escreveu o livro do Apocalipse, a sua revelação,
sob esta ótica, sob esta expectativa, que o fim estava prestes, o fim estava se avizinhando, o fim estava chegando, ou seja, ele escreveu acreditando que Cristo, em breve, ele se manifestaria. Vamos aqui. Apocalipse 16:15. O que diz aqui? Vamos aqui. Eis que eu venho como um ladrão. Feliz é aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e deixar que veja sua vergonha. Ok? O que mais aqui? Apocalipse 22:7. Vamos aqui ver o que o autor tem a nos dizer ainda mais. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. O que diz aqui? Eis que eu venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Versículo 12, agora o versículo 20. O que diz aqui? Do mesmo Apocalipse. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, todas estas passagens, elas mostram para nós, de forma muito clara, que o autor sagrado, a expectativa dele é que Cristo viria logo em breve. Não tardaria muito. E eu quero até lhe dizer que não só esta era a expectativa do nosso autor do Apocalipse, do nosso escritor, como esta era a expectativa de todos os escritores do Novo Testamento. Então, esta é uma observação que precisa ser feita. Por quê? Porque é a partir da expectativa, prestai bem atenção, é a partir da expectativa do autor sagrado que nós vamos entender a mensagem do livro do Apocalipse. Ok, queridos? Ou pelo menos tentar. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ver qual era a expectativa teológica e escatológica do autor sagrado. Ok? Então, a teologia escatológica do autor olhava para o seu próprio tempo. O autor do livro do Apocalipse, que nós vamos chamar de João, ele era futurista? Sim. As coisas que ele escreveu, do ponto de vista dele, estavam ainda no futuro. Mas era num futuro bem próximo. Mas ele era futurista. Mas ele era um futurista para a sua própria época. Porque ele acreditava já estar vivendo no fim dos tempos, nos últimos dias. Para ele, as coisas que ele escreveu e que endereçou às 7 igrejas da Ásia, elas não demorariam a acontecer. Segundo ponto que nós temos que analisar aqui. O livro do Apocalipse foi escrito cerca de 30 anos após a destruição da cidade do templo, que se deu em 70. Ou seja, de acordo com a maioria dos estudiosos, o livro do Apocalipse ele foi escrito lá para o final do primeiro século, ou seja, 96 a 100. Outros datam para o ano 110, seja como for. Vamos aqui estabelecer, o livro do Apocalipse ele foi escrito entre os anos 90 a 110 ou a 115. Com certeza não passa disso. Então, o livro do Apocalipse ele foi escrito em fins do primeiro século para início, na primeira década do segundo século, até 110 a 115, ok, queridos? As passagens de Apocalipse, aqui é onde eu vou ler aqui para você. As passagens de Apocalipse, mais uma vez aqui você, foi aqui o lindo agora, as passagens de Apocalipse, capítulo 11, verso 1 a 2, eu não vou ler mais porque eu já li, né? Mas vamos aqui, Apocalipse capítulo 12 e versículo 6. O que diz aqui? Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto. A mulher aqui é a igreja judaica, certo? São os cristãos judeu-cristãos, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que fosse alimentada por 1260 dias, ou seja, por 3 anos e meio. Certo? O que o autor tem em mente aqui nesta passagem? A fuga dos cristãos da Terra Santa, ou seja, da Palestina, para o deserto, para a cidade de Pela, conforme é entendido por Eusébio de Cesareia. Então, Eusébio de Cesareia ele vai nos dizer que a história mostra que os cristãos, durante o cerco romano contra Jerusalém,
o que culminou na destruição da cidade do templo em 70. Então, entre os anos 66 a 70, os cristãos eles fugiram ali da Terra Santa para a cidade de Pela, no deserto. E é exatamente este acontecimento aqui que o autor tem em mente. Vamos aqui, Apocalipse, versículos 14 a 16. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para que voasse ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui o autor, mais uma vez, ele faz referência ao mesmo episódio, a fuga dos cristãos para o deserto, para que eles não sofressem com os judeus a destruição vinda de Roma. Roma, nós sabemos que ela cercou a Palestina, a Cidade Santa, Jerusalém, por 3 anos e meio. Então, o que o autor tem em mente aqui é a fuga dos cristãos, os judeus cristãos, antes que Roma destruísse o povo judeu. Os cristãos eles fugiram, eles saíram da Judéia e foram para o deserto. Ora, de fato, Jesus Cristo, ele vai dizer isso. Eu quero ler aqui para vocês aqui. Vou procurar a Almeida, que é melhor mesmo. De fato, esta fuga, Jesus ele fala aqui sobre Mateus capítulo 24, vamos ver aqui, 24:15, o que ele diz aqui? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação aqui é uma referência ao exército romano, aos soldados romanos, às forças romanas. De que falou o profeta Daniel está no lugar santo aqui é a Judéia. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ok? Então, o que Eusébio de Cesareia diz, na verdade, Jesus Cristo que ele ensinou, sim, que nós podemos ver que os cristãos realmente eles fugiram. Antes da destruição de Jerusalém do templo, os cristãos judeus, ou judeus cristãos, eles fugiram para o deserto. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Ok? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco jamais haverá. Então, aqui Mateus ele está descrevendo a destruição de Jerusalém pelas mãos dos romanos. Mas esta destruição não alcançou a igreja. Por quê? Porque a igreja foi retirada, a igreja saiu. Então, o que Apocalipse capítulo 12, verso 6 e verso 14, que eu acabei de ler, está mostrando, é o mesmo episódio que Mateus aqui narra. A fuga dos cristãos, ok? Vamos aqui, vamos continuar aqui. As passagens de Apocalipse 11, versos 1 e 2, capítulo 12, versos 6 e versos 14 e 16, olham para acontecimento entre os anos 66 e 70 depois de Cristo. Foi o que eu já expliquei, né? Vamos lá. Terceiro ponto que nós temos que observar. Ok? Certamente Apocalipse 11, verso 8 e 13. Vamos ler aqui. Apocalipse, versos 11, 8 e 13. Jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ora, esta grande cidade aqui não é a cidade de Roma. Certamente eu concordo com o Dr. Russell Norman Champlin, PhD, intérprete de toda a Bíblia Sagrada, versículo por versículo. Russell Norman Champlin vai dizer que é verdade que a expressão grande cidade ela é usada daqui para frente sempre para a cidade de Roma. Sim, é verdade. Depois desse uso aqui da expressão grande cidade, você vai encontrar sempre esta expressão grande cidade aludindo a Roma. Só que aqui em Apocalipse 11, verso 8, a expressão grande cidade ela é usada para Jerusalém. Então aqui tenha em mente que o autor tem em mente aqui Jerusalém. Ok? Jerusalém. Versículo 13, é o que diz aqui. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito demorizados e deram glória ao Deus do céu. Ora, e caiu a 10ª parte da cidade. Que cidade é esta? É a cidade de Roma? Não. Aqui é a cidade de Jerusalém. O capítulo 11
prestar bem atenção, ele descreve aqui a narrativa que nós temos, onde as duas testemunhas lutam contra o anticristo mata as duas testemunhas. Todo este conflito, ou este duelo envolvendo o anticristo e as duas testemunhas, acontecem ali na Terra Santa, em Jerusalém. E as duas testemunhas são mortas na praça da grande cidade. Ok, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Então tenha em mente uma coisa, o autor sagrado realmente ele está fazendo alusão aqui à cidade de Jerusalém. O cenário aqui, pintado pelo autor, é a Terra Santa, é Jerusalém. O que mais aqui? Apocalipse 14, 20. Eu vou ler aqui para você essa passagem aqui. Ó. 14, 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ó, e o lagar foi pisado fora da cidade. Que cidade é esta? Boa parte dos intérpretes aqui, eles veem aqui a cidade de Jerusalém. Eu mesmo sou inclinado a pensar aqui na cidade de Jerusalém. Ok, queridos? Então vamos lá. Apocalipse 16, 19. O que diz aqui? Apocalipse 16, 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Ó. Aí vem outra coisa. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Bom, aqui nós temos que admitir que aqui não está tão claro. Quem é a grande cidade aqui? Visto que em Apocalipse 11:8 o termo grande cidade é usado para Jerusalém, mas depois a gente vê a mesma expressão grande cidade usada para Roma, então aqui nós temos um sentido ambíguo. Aqui nós podemos ver tanto na grande cidade a cidade de Jerusalém, como também pode o autor estar pensando na cidade de Roma. Por quê? Porque bem aqui, ó, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia, então a Babilônia aqui em questão, nós temos aqui na expressão Babilônia um criptograma usado para Roma. Certo? Então, o que é que eu quero lhe falar? Eu estou inclinado, posso mudar de ideia, mas eu estou inclinado a pensar que a grande cidade aqui é Jerusalém. Distinto que a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia, aí aqui é que o autor vem de fato mencionar a cidade de Roma. Então por enquanto eu vejo aqui uma distinção entre a grande cidade, que é Jerusalém, para com Babilônia, que é Roma. Ok, queridos? Vamos aqui. Certamente Apocalipse 11, versos 8 e 13, Apocalipse 14, 20 e 16, 19, onde eu acabei de ler, olha para Jerusalém. Aí a minha pergunta é, estas passagens, de forma clara para mim elas apontam para a cidade de Jerusalém. A minha pergunta é agora, Jerusalém reconstruída? Bom, alguns intérpretes, volto a dizer, futuristas, eles olham para estas passagens e diz que o autor aqui, ele está olhando exatamente para a atual cidade de Jerusalém. Ok? Ora, se eu for fazer esta interpretação aqui, olhando para o nosso tempo agora, não tem nenhuma dificuldade eu entender que a Jerusalém aqui é exatamente a Jerusalém que foi reconstruída e que existe nos nossos dias. A questão é que quando nós vamos interpretar o livro do Apocalipse, como eu estabeleci aqui o critério no começo, ó, primeiro devemos dizer que João esperava para breve o retorno de Cristo. Ora, se eu for interpretar o livro do Apocalipse, e devo interpretar o livro do Apocalipse a partir da visão do autor sagrado, tem um problema. Ora, se o autor sagrado esperava para breve o retorno de Cristo, o Apocalipse foi escrito talvez no ano 100, 110, e a cidade de Jerusalém, a cidade e o templo, não mais existiam quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Eu fiz algumas pesquisas sobre isso. É verdade que na terra da Judéia habitavam judeus. Roma não expulsou de todo os judeus. Ficou alguns judeus morando lá na Judéia. E daí, nós vamos aqui fazer alguns questionamentos ou perguntas. Visto que ficou uma gama de judeus morando ali na terra da Judéia, ou seja, quando o livro do Apocalipse foi escrito, a minha pergunta é,
Será que aqueles judeus que ficaram ali na terra da Judéia não estavam edificando? Estavam. Será que eles não estavam trabalhando a reconstrução da cidade de Jerusalém? Eu quero acreditar que sim. Mesmo sendo vigiados por Roma, é claro, mas eles estavam fazendo casas. Eles estavam, creio eu, restaurando a Judéia aos poucos. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, estava no mínimo com 30, talvez 30 ou 35 anos que a Judéia tinha sido assolada pelos romanos. Só que judeus tinham ficado lá e eles estavam construindo, eles estavam edificando. A minha pergunta é, será que quando o livro do Apocalipse foi escrito, os judeus não estavam retrabalhando a cidade, reconstruindo aos poucos a cidade? E talvez foi isso que levou o autor sagrado, nosso autor, a pensar em uma Jerusalém reconstruída. Obviamente eu estou fazendo aqui uma pergunta no terreno especulativo, mas com bases fidedignas, com bases históricas. Eu lhe digo que os romanos não expulsaram todos os judeus lá da Judéia. Muitos foram dispersos, muitos foram mandados para todas as nações, mas ficou uma gama de judeus ali na terra da Judéia. E eles continuaram a edificar, a plantar, a vida deles continuaram ali, mesmo sendo vigiados por Roma, mesmo estando debaixo do jugo de Roma, mas eles permaneceram lá. E esta é a minha pergunta. Será que aqueles judeus que permaneceram ali na Judéia, eles não estavam retrabalhando a cidade, eles não estavam aos poucos reconstruindo a cidade? E quando o nosso autor do Apocalipse, que era conhecedor dessa situação, será que isso não levou ele a concluir que quando o anticristo chegasse, Jerusalém já estava reconstruída? Esta é a minha pergunta. Isso é impossível? Isto não é impossível. Será que é impossível para o nosso autor sagrado ele falar, quando ele fala em Jerusalém, por exemplo, Apocalipse 11, versos 8, 13, Apocalipse 14, 20, Apocalipse 16, 19. Será que é impossível para, a partir do olhar do autor sagrado, será que é impossível vermos aqui uma Jerusalém reconstruída? Não, não é impossível. E veja que o autor, ele não falou em templo, ok? Ele falou sempre na cidade. A passagem de Apocalipse 11, versos 1 e 2, que alude ao templo, ele certamente não traz a ideia de um templo restaurado. Eu já expliquei isso no meu outro vídeo, se você quiser acompanhar a explicação melhor, no outro vídeo é melhor para você, tá bom? Aqui eu vou canalizar apenas sob outro ângulo. Então, queridos, mas vamos lá. Eu quero lhe mostrar também que desde os primórdios do cristianismo já havia esta ideia nos pais da igreja de que Jerusalém seria reconstruída, ou seja, que quando o anticristo chegasse, ele encontraria uma Jerusalém reconstruída. Vamos aqui ver o que Justino Mártir, em seu diálogo com Trifão, ele diz. Justino Mártir, diálogo com Trifão, capítulo 80. O que ele diz? Diante disso, Trifão me respondeu: amigo, já te disse que tu te esforças em tudo para te agarrares às Escrituras. Diz-me, porém, vós realmente confessais que a cidade de Jerusalém será reconstruída e esperais que aí o vosso povo irá reunir-se e alegrar-se com Cristo, com os patriarcas, os profetas e os santos de nossa descendência, e até com os prosélitos que viveram antes da vinda de vosso Cristo? Ou chegaste a esta conclusão somente para dar a impressão de que ganhavas de nós a todo custo na discussão? Eu lhe retruquei, aqui vai falar agora Justino: Trifão, não sou tão baixo para dizer alguma coisa diferente do que sinto. Antes, já lhe confessei que eu e muitos outros sentimos dessa forma, de modo que sabemos absolutamente que assim acontecerá. Continuando aqui o diálogo aqui, ó. O que ele diz aqui, ó? De minha parte, eu estou aqui ainda no capítulo 80, verso 5. Ó, de minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém reconstruída. Ele está falando aqui da Jerusalém terrena, embelezada e aumentada, como
o prometem Ezequiel, Isaías e os outros profetas. Aí continua aqui, eu estou no capítulo 81, verso 4. Além disso, versículo 3, olha. O que se diz nestas palavras? Porque os dias do meu povo serão conforme os dias da árvore da vida, as obras de seus trabalhos envelhecerão. Ele pergunta, Trifão, ou melhor, Justino. Aí Justino mesmo vai dizer, ó, compreendemos que significam misteriosamente os 1000 anos. Com efeito, como foi dito a Adão que ele morreria no dia em que comesse da árvore da vida, sabemos que os 1000 anos não se realizaram. Compreendemos também que vem ao encontro de nosso propósito a expressão um dia do Senhor é como 1000 anos. Além disso, houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que, numa revelação que lhe foi feita, profetizou que os que tiverem acreditado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disso viria a ressurreição universal, e dizendo brevemente, a ressurreição eterna e o julgamento de todos juntos. A mesma coisa foi dita por nosso Senhor. Não se casarão, nem se darão, nem serão dados em matrimônio, mas serão como os anjos, pois são filhos de Deus e da ressurreição. Então, você vê aqui no relato de Justino de Roma, você vê claramente que Justino ele esperava a restauração ou a reconstrução da cidade de Jerusalém. Agora, entenda que quando Justino escreveu isso aqui, talvez para o ano 150, 160, Jerusalém não existia, tinha sido totalmente devastada pelo imperador Adriano, tá ali entre os anos 130 a 136, se não me falha a memória. Adriano fez uma destruição completa, maior do que a que Tito fez contra Jerusalém em 70. Ok? Mas o que me chama a atenção é que Justino de Roma, de acordo com a tradição, ele foi discípulo de Policarpo. E Policarpo, de acordo ainda com a tradição, ele foi discípulo do apóstolo João, o que, de acordo com a tradição, foi o escritor do Apocalipse. Seja como for, meus queridos. O salto de tempo, a diferença de tempo entre a escrita do Apocalipse e o testemunho que nós lemos aqui em Justino de Roma é de, no máximo, 150 anos. O livro do Apocalipse talvez foi escrito no ano 100. No ano 100 diz a tradição que Justino de Roma nasceu, ele morreu em 165, então talvez ele escreveu isso aqui entre o ano 150, talvez 160, eu não sei. Então, o espaço de tempos que nós temos é de entre 150 e 160 anos. O que é que eu quero dizer para vocês? É que esta crença da reconstrução de Jerusalém, ela é antiga. Ela não é da agora, ela é antiga. E a minha pergunta é, se Justino de Roma acreditava, e ele não estava tão distante do autor do Apocalipse, qual a dificuldade ou qual a impossibilidade de nós admitirmos que também o autor do Apocalipse, quando falou na cidade de Jerusalém, Apocalipse 11, versos 8 e 13, capítulo 14, verso 20, capítulo 16, verso 19, será que tem alguma incongruência? Será que o autor não poderia realmente acreditar na reconstrução de Jerusalém? Esta pergunta eu deixo para você. Será que é impossível para o nosso autor ele acreditar na reconstrução de Jerusalém? Mas não esqueça que quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele diz que esperava para breve o acontecimento das suas predições. Ele esperava para breve. Mas este breve poderia durar o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, não sei. Mas é possível também o autor sagrado esperar para breve o retorno de Cristo, o acontecimento das coisas, e é possível, aqui eu acho possível, ele também acreditar que ele acreditava na reconstrução de Jerusalém. Por quê que eu estou levando por esse lado? Porque eu sei que na terra da Judéia, nos tempos da escrita do Apocalipse, haviam judeus. E eles estavam morando lá e eles estavam edificando. E talvez, na edificação das casas, estava acontecendo de forma gradual, lenta, a reconstrução da cidade. E o nosso autor sagrado, ele sabia dessas realidades. E talvez ele foi levado a concluir que quando o anticristo chegasse, a cidade de Jerusalém estava reconstruída. Outra coisa que devemos levar em conta.
O nosso autor, ele era cristão. O autor do Apocalipse, ele era cristão, sim, mas ele era um grande conhecedor do judaísmo, da tradição judaica. Ele usou muitos livros apócrifos, pseudepígrafes, enfim, ele usou a tradição judaica, não somente a tradição inspirada bíblica, mas a tradição judaica extra-bíblica. Então, ele conhecia muito bem as profecias do Antigo Testamento. Espiritualizava, sim, mas ele conhecia. E aqui eu pergunto para você, muitas das profecias do Antigo Testamento falam da restauração de Jerusalém. E será que o autor sagrado não alimentava esta ideia de uma reconstrução de uma cidade de Jerusalém com base no que ele leu no Antigo Testamento? E será que ele não alimentou esta ideia de uma reconstrução de uma Jerusalém com base não só no que ele leu no Antigo Testamento, mas com base no que ele estava vendo acontecer na Judéia, ou seja, que judeus ficaram ali e continuavam a morar e continuavam a edificar casas, a plantar? Fica esta observação para a nossa análise, ok? Tertuliano, que viveu entre 160 e 220, ele falou também da Nova Jerusalém, mas eu quero dizer para vocês que Tertuliano ele diferiu um pouco de Justino Mártir. Justino Mártir deixou bem claro que ele esperava a reconstrução da cidade de Jerusalém. Tertuliano não, ele esperava a Jerusalém celestial. Ok? Para Tertuliano, a Jerusalém celestial que seria a capital dos cristãos. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui, ó. Tertuliano, capítulo 24. Vamos ver aqui. Capítulo 24. Vamos ver aqui, Tertuliano. O que ele diz aqui, ó? O que Tertuliano diz lá? Eu estou aqui em Tertuliano contra Marcião, livro 3 e capítulo 23. Então, onde haverá uma filha de Sião a ser reduzida à desolação, se agora não há nenhuma a ser reconstruída? Onde haverá cidades a serem queimadas com fogo, se agora estão em ruínas? Onde uma nação a ser dispersada, se já está no exílio? Restaure a Judéia o seu estado anterior, para que o Cristo do Criador possa encontrá-la. E então você poderá argumentar que outro Cristo veio. Então, aqui, a partir dessas palavras, o que a gente entende, pelo menos é o que eu estou entendendo, é que para Tertuliano, ele não estava esperando uma restauração da Terra Santa ou da cidade de Jerusalém. O que ele diz mais aqui, ó? Capítulo 24. Quanto à restauração da Judéia, no entanto, que até mesmo os próprios judeus, induzidos pelos nomes de lugares e países, esperam exatamente como é descrito. Seria tedioso explicar em detalhes como a interpretação figurativa é espiritualmente aplicável a Cristo e à sua igreja e ao seu caráter e frutos. Além disso, o assunto já foi tratado de forma adequada em outra obra. Aqui continua Tertuliano. Mas confessamos que um reino nos é prometido na terra, embora antes do céu, apenas em outro estado de existência, visto que será após a ressurreição por 1000 anos na cidade divinamente construída de Jerusalém, descida do céu, e ele faz a referência a Apocalipse 21, 2, que o apóstolo também chama de nossa mãe do alto. E ele está fazendo referência a Gálatas 4,26. E ao declarar que nossa politeuma, ou cidadania, está nos céus. Ok? Então vamos lá. Pois é evidente, segundo o testemunho, até mesmo de testemunhas pagãs, que na Judéia havia suspensa no céu uma cidade todas as manhãs durante 40 dias. À medida que o dia avançava, a figura inteira de suas muralhas se enfraquecia gradualmente e, às vezes, desaparecia instantaneamente. Dizemos que esta cidade foi providenciada por Deus. Certo? Então, aqui você vê aqui no relato de Tertuliano que ele jamais fala, não faz parte da crença dele, que Jerusalém terrena será reconstruída.
A Jerusalém que Tertuliano esperava que seria a capital do reino de Cristo por 1000 anos é a Jerusalém do Alto. A escatologia de Tertuliano, eu vou dizer para vocês, é esta. Durante 1000 anos, Cristo reinará aqui na terra com seus santos sobre as nações. E ele esperava participar deste reinado. A Jerusalém, que seria a capital do reino de Cristo, não era a Jerusalém terrena, mas sim a Jerusalém celestial. Então, de acordo com Tertuliano, depois disso, do reinado de 1000 anos, viria a conflagração, a destruição de todas as coisas. Então, os santos seriam transferidos para o reino celestial. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos lá. Esse é o processo do reino celestial. Após os seus 1000 anos, dentro dos quais é completada a ressurreição dos santos, que ressuscitam mais cedo ou mais tarde, de acordo com seus méritos, seguir-se-á a destruição do mundo e a conflagração de todas as coisas no julgamento. Então seremos transformados em um momento na substância dos anjos, através do revestimento de uma natureza incorruptível. E assim seremos levados para aquele reino nos céus sobre o qual temos falado. Como temos falado. Então aqui você vê a escatologia de Tertuliano. Ela é um pouco diferente da escatologia de Justino Mártir, ok? Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que Tertuliano, que ele escreveu mais ou menos 100 anos, quase que 100 anos, deixa eu ver, Justino escreveu em 150, Tertuliano talvez escreveu no ano 250 anos depois ele escreveu, ele já diferiu um pouco da escatologia de Justino Mártir. Pois bem, mas o que eu quero falar para vocês é que Tertuliano não esperava a reconstrução da cidade de Jerusalém. Ele esperava a Jerusalém celestial como capital do reino de Cristo aqui por 1000 anos. Ok, queridos? Bom, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você desse um like, ok? Um joinha aí e se inscreva no meu canal. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.